Salve galera, muito boa tarde. Análise do jogo entre Botafogo e Internacional, do cenário no Campeonato Brasileiro. Tô realizando o vídeo um pouco mais tarde do que o normal, porque eu estava morto, precisava dar aquela descansada. Brown, daqui a pouco tem o sorteio do Mundial de Clubes 2025, e aí? Vamos participar, vamos fazer vídeo também, vai ter vídeo análise após esse sorteio. Ainda estou aqui em Porto Alegre e não podia deixar de fazer aí, né, o meu parecer, né, cara, a minha análise sobre esse jogo, que o Botafogo vence por 1-0, uma vitória importantíssima, que talvez o torcedor do Botafogo não tenha comemorado de maneira tão eufórica assim, né, por motivos óbvios, né. Primeiro que acho que a gente gastou toda a nossa bateria, né, nos últimos dias de Libertadores, né, não só da Libertadores, mas também a empolgação pela vitória numa final antecipada contra o Palmeiras, né. Se o Botafogo não tivesse vencido o Palmeiras no Allianz Parque, não tivesse recuperado a liderança naquela ocasião, a situação estaria muito complicada, tá? Muito complicada mesmo. E o Botafogo agora tá com a mão na taça, né? Justamente por conta desse jogo, certo? Segundo que, claro, né, cara, porra, a comemoração da Libertadores é aquilo. Você ia no estádio ontem, né, cara? Torcida do Botafogo presente, né, em bom número. Comemoramos bem alto o gol. Mas, cara, tava todo mundo muito cansado, cara. Se você pegar a galera que foi pro jogo, né, a galera do Rio Grande do Sul mesmo, Paraná, Santa Catarina, torcedores do Rio mesmo, cara, a galera, teve gente que foi direto, né? Boa parte da galera que tava lá assistindo ao jogo foi a Buenos Aires pra ver a final da Libertadores. Então, assim, tava todo mundo muito esgotado, muito cansado, né, dessa batida, né? E se nós estamos cansados, né, nós torcedores, imagine os jogadores, né, atuando em alto nível e vencendo 3 jogos, cara, assim, quando se fala em mental fraco, time pipoqueiro, né, acho que a imprensa vai ter que engolir isso muito a seco, muito a seco. O Botafogo ganha do Palmeiras por 3 gols dentro da casa dos caras. O Botafogo, com um jogador a menos o jogo todo, ganha por 3-1 do Atlético Mineiro e é campeão da Libertadores. E o Botafogo ganha do Internacional, que é uma equipe que nos últimos 18 jogos perdeu só 2. Tava 16 jogos invicto, perdeu pro Flamengo, fez uma baita partida, né? Impressionante, inclusive, o entusiasmo do Internacional nesse jogo, mesmo sem ter mais pretensões, né, cara? O Internacional já tava de férias, não tem mais nada a fazer, não pode disputar o título, já tá classificado para Libertadores, então me pegou realmente, né, cara? Os jogadores do Inter estavam ali, né, bem entusiasmados, né, cara, para jogar esse jogo. Só que o Botafogo resolveu rápido, sabe? E eu acho que outro fator que fez o torcedor do Botafogo nem comemorar tanto essa vitória foi o fato do gol do Palmeiras ter saído no final. O Botafogo ficou ali a 5 minutos de ser campeão brasileiro de maneira antecipada. O que acontece? No contexto do jogo, a gente teve um Botafogo praticamente titular, né? Bastos ainda machucado, e o John suspenso com o 3º cartão amarelo, Gatito Fernandes no gol. O Botafogo fez o primeiro gol numa jogada ensaiada linda, né? Você vê o recurso técnico, né, cara? Como é que é importante ter jogadores de refino técnico, né? O Almada para colocar aquela bola na medida, no GPS, né? Ali na combinação com o Alex Telles. Perdão. Pro Savarino, que ajeita o corpo e marca um golaço. O Botafogo ali pôde cozinhar o jogo, pôde jogar um pouco mais, assim, defensivamente, sem se desgastar tanto. Enfim, né? Uma ótima exibição do Luiz Henrique, fez um ótimo jogo. Igor Jesus correu muito. Marlon Freitas fez uma partida de almanaque. Alex Telles jogou uma barbaridade. Adrielson muito bem, né? Barbosa, o time todo muito bem. Preocupa o Vitinho, né? Porque se machucou e preocupa, talvez nem entre no próximo jogo, entre o Matheus Pontes, que foi muito bem, né? Vamos ver como é que vai estar o Vitinho pro confronto no Mundial contra o Pachuca, né? Eu não vou chamar de Intercontinental não, tá, gente? Eu vou chamar de Mundial também, que é Mundial. E aí, cara, qual que é o cenário? O Botafogo fez 1-0, o primeiro tempo da partida entre Cruzeiro e Palmeiras, que aconteceu no Mineirão, portões fechados, né? Todo aquele benefício, né? Enfim, primeiro tempo por lá terminou 0-0. No início do segundo tempo, Matheus Pereira fez 1-0 pro Cruzeiro, né? Com aquele resultado, até com um empate, o Botafogo estava se sagrando campeão. Dessa forma, aí o que acontece? O Botafogo segurando o resultado,
Gatito Fernandes, cara, a gente precisava ver o Gatito fazer uma partida dessa, tá? Gatito, além de toda a trajetória, de tudo que ele já fez pelo Botafogo, 2017 sendo um grande protagonista de uma Libertadores que foi bonita pro Botafogo, pegando 3 pênaltis no Defensores del Chaco, pegando uma barbaridade em todos os jogos, bancando, inclusive, para muitos, o maior goleiro da história do Botafogo, que é o Jefferson. Depois salvou a gente de 2 rebaixamentos, 2018 e 2019. Tanto é que quando ele se machuca em 2020, fica um ano parado, mais de um ano parado, o Botafogo cai. Aí em 2022 ele volta e vai bem. Fez um bom ano de 2022. E aí, porra, 2 goleiros que fisicamente, porra, estavam voando. Ele teve de dar passagem. Primeiro foi o PR e depois o John, né? Tendo o respeito de espaço. Né? E quando foi acionado, foi muito bem. Né? Falhou num jogo que não valia nada, que era o Campeonato Carioca contra o Flamengo. Gastou a falha naquele jogo. Foi muito bem contra o Aurora. E contra o Bragantino, não fosse ele, cara, o Botafogo não teria ido para a fase de grupos. Gatito fez 3 defesas fenomenais no fim do jogo, poderiam ter feito a partida decisão contra o Bragantino naquela pré-Libertadores e para os pênaltis, certo? No momento que o Botafogo ainda estava frágil, né, digamos, no aspecto emocional. E ontem, Gatito Fernandes manteve uma vitória importantíssima. Né? O Botafogo não podia se dar o luxo de não vencer esse jogo. Né? Exemplo, Botafogo e São Paulo na última rodada. O jogo tá 0x0. O Palmeiras faz 1x0 no Fluminense. Bate o desespero do Botafogo ter que fazer 1x0 para ser campeão. Então, muito graças ao Gatito Fernandes, o Botafogo só precisa de um empate. A grande questão, né, cara, que o Botafoguense já tava ali, cara, vai ser hoje. A gente vai ser campeão brasileiro agora. Só que aí, o Daronco marca uma falta muito estranha lá no Mineirão. E o Estevão, né, eles têm que dar o mérito, também faz um golaço de falta. O Cássio não contribuiu, né? Cássio, que é um cara que agarra tudo contra o Botafogo, contra o Palmeiras, falhou nos 2 gols, e o Palmeiras venceu o jogo. É um adversário encardido, o cara é o Palmeiras, a gente sabe do mérito, da qualidade que tem o Palmeiras, da perseverança. Os caras estão jogando só Campeonato Brasileiro há 2, 3 meses, então, cara, tinha que ser desse jeito. O Botafogo fez a sua parte, pessoal meio, pô, mas o Palmeiras... Mano, tem que ficar olhando pro Palmeiras. Eu, particularmente, projetava que o Palmeiras ia ganhar do Cruzeiro. O Cruzeiro tá muito mal. O Botafogo que tinha que fazer a sua parte e ganhar do Inter, mesmo de ressaca da final da Libertadores. Ganhou. E agora, o cenário é o seguinte. Botafogo e São Paulo no Newton Santos, Palmeiras e Fluminense no Allianz Parque. Fluminense hoje à noite joga. Se o Fluminense ganhar, o Fluminense se livra completamente do rebaixamento. Não tem mais chance de cair. E aí vai jogar de sacanagem contra o Palmeiras. O Palmeiras vai ganhar de um jeito ou de outro do Fluminense, tá? O Palmeiras vai ganhar do Fluminense. Ao Botafogo, basta um empate contra um São Paulo também desinteressado. O Botafogo precisa ganhar, precisa empatar com o São Paulo, que vai ter desfalques, vai ter jogadores já de férias, jogadores que não vão estar bem fisicamente. E óbvio, é um São Paulo, a gente sabe do Campeonato Brasileiro, pontos corridos é assim, né? Todo mundo já se beneficiou disso de alguma maneira. O Grêmio entregou pro Flamengo. Né? A gente já teve várias ocasiões em que, porra, um adversário não jogou com aquele mesmo tesão, com aquele mesmo sangue. E o Botafogo vai pegar um São Paulo, que é o único tricampeão brasileiro de pontos corridos. E o Palmeiras quer o tricampeonato. O Botafogo também quer a sua conquista. E vamos pra cima, cara. Tinha que ser na nossa casa. Tinha que ser com a nossa festa. Tinha que ser no Rio de Janeiro. Tinha que ser no estádio Newton Santos. E vai ser lá. A gente vai ganhar esse jogo e vai ser tricampeão brasileiro. Vamos pra cima, rapaziada. Domingo é mais um dia histórico pra vida do botafoguense. É mais um dia que a gente vai parar a porra do Rio de Janeiro. E aí, logo depois, os jogadores embarcam para Doha, no Catar, onde, no dia 11, encararão o Pachuca do México. Um abraço. Tamo junto. E eu tô muito empolgado. Te vejo no Newton Santos no domingo. Fui!